e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E eu termino aqui. Aqui Tiago faz um questionamento, né, sobre a fé. E eu perguntaria aqui para você. Você acreditaria num eletricista, alguém que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Certo? Você acreditaria? Eu sou eletricista. E o cara não sabe trocar uma lâmpada. Você acreditaria em alguém que diz que sabe dirigir e não consegue estacionar o carro na garagem? Você acreditaria em alguém que diz que é cozinheiro e não sabe preparar um arroz? Né? Eu sei fazer arroz. Certo? Aprendi com a Sandra. Então, Paulo está... Ou alguém que diz aqui que é um professor de matemática e... Cadê o Denner? Está no cultinho. Né? O Denner é bom de matemática. Mas alguém que diz que é professor de matemática e não sabe fazer uma conta de multiplicação, uma conta de divisão, fica difícil acreditar naquilo que a pessoa está dizendo, se ela não consegue comprovar. E é o que o apóstolo Tiago está fazendo aqui. Ele também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obras para poder provar sua fé. Esse é o questionamento dele nesse texto. No versículo 14 ele ainda diz: meus irmãos, que é o início do texto, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Na verdade, Tiago, ele não afirma aqui que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, essa fé não pode salvar. Então, porque justamente em Efésios 2, do versículo 8 a 10, nos diz assim que a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Mas um texto aqui não está contradizendo o outro, de forma nenhuma. O que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma dura na igreja de Jerusalém, que certamente estava sendo falha na demonstração da verdadeira fé em Cristo Jesus, que resulta em uma transformação de vida. Porque a fé verdadeira em Cristo, ela transforma as nossas vidas. Ela transforma o nosso caráter. Em transformação de vida e de amor ao próximo. Isso é uma fé verdadeira. Pois eles estavam respondendo a uma necessidade que havia na igreja de uma forma espiritual. Né? Estavam espiritualizando a coisa. Vá em paz. Né? Aquecei-vos, fartai-vos. Sem tomar uma atitude de amor. Sem olhar para a necessidade da pessoa e ajudá-la. Então aquilo estava revoltando. E Tiago então estava dando uma bronca na igreja. E eles estavam respondendo de uma forma espiritual, quando a resposta deveria ser com uma atitude prática. Amém? E isso sim demonstraria que eles realmente tinham fé em Deus. Realmente a fé deles em Cristo Jesus havia produzido transformação de vida, transformação de caráter e transformação nas atitudes deles. Amém, queridos? No versículo 19, ele ainda diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Continuando. Não, pois não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava
juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então, amados, uma fé verdadeira em Cristo resulta de mudança de vida, mudança de caráter, atitudes verdadeiras de amor. Amém, queridos? E principalmente nesse texto aqui, atitudes de amor para com o próximo. Então, continuando aqui no versículo 19, só fazendo um comentário, aqui, Tiago faz uma pergunta para eles. Aliás, ele faz uma afirmação e uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Ele diz. Mas, ele fala assim, isso não é suficiente. Por quê? Porque até os demônios creem e estremecem. Em outra tradução, aliás, a tradução ao pé da letra, aqui, diria, eles ficam de cabelo arrepiado. Quer dizer, os demônios ficam de cabelo arrepiado por saber que Deus existe e que Deus é um só. Amém? E essa afirmação de crer que há um só Deus era uma confissão que está lá em Deuteronômio, versículo 6,4, que diz assim: ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa confissão fazia parte da doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu piedoso. O judeu que se esforçava em fazer a vontade de Deus. E Jesus confirmou isso em Marcos 12, 28 e 29. Agora, Tiago está afirmando que dizer que Deus é Deus, que eu acredito em Deus, não é suficiente. Até os demônios creem e tremem. No literal, ficam de cabelo arrepiado. Então, aqui, aceitar certas coisas como verdadeiras não significa um envolvimento ou entrega pessoal. Na época de Jesus, assim como nos nossos dias, muitas pessoas acreditaram que ele era quem dizia ser, mas nem por isso se tornaram seus discípulos. Então, hoje nós vemos muitas pessoas que creem em Jesus, que creem que Jesus era o Filho de Deus, mas nem por isso elas são discípulos de Cristo. Nem por isso estão caminhando com Jesus. Porque não tem uma atitude de quem caminha com Cristo. Não entregaram verdadeiramente suas vidas. Os seus corações não estão transformados. Porque lá em 1 Samuel 15, nós vemos quando Samuel vai ungir Davi como rei de Israel, quando Saul havia sido reprovado, o que acontece? O Senhor fala para Samuel: vá até a casa de Jessé, ungir um de seus filhos como rei, porque eu já tenho rejeitado Saul. E ele foi até lá, e quando ele chegou lá, Jessé chamou os seus filhos, e quando veio o primeiro, Samuel olhou, viu um homem alto, de aparência bonita, forte, um guerreiro, e disse para ele mesmo: de certo está aí o ungido do Senhor. E Deus falou para ele: esse não é o meu ungido. Por que, Samuel? Porque eu já o tenho reprovado. Você olha a aparência exterior, mas eu olho o coração dos homens. Eu olho o interior. Então, é o que Deus diz para nós. Passaram ali os 7 filhos de Jessé. E só o último, Davi, o que não foi convidado para participar daquela refeição, o que iria ali ficar tomando conta das ovelhas. E aí é algo espiritual, né? Justamente Davi é quem cuidava das ovelhas. Ele já era um pastor. Ele foi chamado e o Senhor falou com Samuel: esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido. Aquele que ninguém nem iria chamar para participar da refeição. Por quê? Porque Deus conhece o coração dos homens. Fala para quem está do seu lado: Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Então, amados, por isso que o título dessa mensagem seria muito mais que palavras. Porque Deus conhece o interior de cada um. Deus sabe o que vai no coração de cada um de nós. Deus sabe quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. E se aquilo que nós falamos
reflete o que está no nosso interior, o que vem do fundo do nosso coração, ou simplesmente são palavras, são coisas exteriores. Por isso eu volto a dizer, Deus conhece o coração de cada um aqui. Aleluia. E voltando aqui nessa passagem, quando Tiago fala para eles que não adiantava simplesmente dizer que eles criam em Deus, porque até os demônios criam e estremeciam. E depois Jesus confirmou isso em Marcos 12, 28 e 29, como está lá em João 12, agora eu quero ler o versículo de João 12, 42 e 43, diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Resumindo, Tiago está afirmando que esta espécie de fé é um simples reconhecimento de uma verdade. A fé salvadora vai além da nossa inteligência, vai além do nosso intelecto, pois afeta a nossa vontade e afeta nossas ações. Então, nós podemos responder a pergunta de Tiago acima com as seguintes afirmações. Primeiro, obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Segundo, as obras não podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. E terceiro, dizer que temos fé sem apresentar obras, ou seja, uma vida transformada, não tem proveito algum. Amém? Então a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de uma prova de fé, que são nossas ações, nossas atitudes, uma vida transformada, um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós provamos que nós temos fé verdadeira em Jesus. Eu já vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Queria ler com vocês Mateus 7, versículo 15. Mateus 7, 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus está exortando os seus discípulos a uma maneira deles saberem quem são os falsos profetas. Ele ensina os seus discípulos a reconhecerem isso. Na verdade, aqui é uma orientação muito boa, pois ela serve para nós também. Jesus mostra aqui que é o tempo quem irá mostrar. Porque os frutos de uma árvore, eles dão de um dia para o outro? Não, eles demoram um certo tempo, né? Dependendo até da árvore, vai levar dias, vão levar semanas, mas um dia os frutos vão vir. E você vai saber se aquele fruto é bom ou se aquele fruto é ruim. E Jesus está dizendo aqui para eles que o tempo vai mostrar quem realmente é uma árvore boa ou quem realmente é uma árvore ruim. O tempo vai mostrar quem é um falso profeta, nesse caso, ou quem não é um bom profeta. Por isso Jesus diz, pelos seus frutos, diz duas vezes, no versículo 17 e no 20, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, por suas atitudes, pelo resultado de suas ações, saberemos se o que eles dizem é só de boca ou se é algo que provém do seu coração, de dentro da sua vida. E depois Jesus continua dizendo no versículo 21 ao 23 assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Então, aqui no versículo 21 ao 23, Jesus fala algo muito mais sério. Ele fala aqui de quem vai entrar no céu. Né? Aqui já fica uma situação com uma seriedade muito maior. Né? Porque ele diz aqui, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. E Senhor, Senhor, essa repetição do nome, essa era uma forma de mostrar intimidade com alguém. Então, a pessoa quando dizia Senhor, Senhor, ela queria, de uma certa forma, mostrar, eu tenho intimidade com Deus. Né? Eu sou alguém que ama Deus. E Jesus está dizendo isso mesmo, ó, não adianta vir dizer para mim, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me confessa com seus lábios, né? Que abre a boca para dizer que me ama, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Amém? Por isso que eu digo, aqui é algo muito mais sério. Jesus aqui, porque Jesus conhece o coração de cada um. Ele sabe o que cada um está fazendo. E o mais sério aqui é que Jesus diz assim, alguns me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome. Então pensem só na complexidade disso. Senhor, em teu nome nós não fizemos maravilhas, milagres. Em teu nome nós expulsamos demônios. Então vocês estão vendo aqui, ó, alguém que tinha autoridade. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, expulsamos em teu nome, não fizemos muitos milagres. Em teu nome nós não profetizamos. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, aliás, um irmão em Cristo, e ele era alguém que se converteu, e ele era um cara do mundo, totalmente prostituído, né? Bonitão. Então ele vivia uma vida para o mundo normal, certo? Uma vida promíscua. E aí ele se converteu de uma forma tremenda. E se tornou um grande pregador da palavra. Se casou. Mas aí ele começou a fazer tudo errado de novo. Voltou para o pecado. Voltou para uma vida de prostituição. Mas nós não sabíamos. E isso aconteceu aproximadamente mais de 20 anos atrás. Mais de 20. Uns 24 anos, mais ou menos. E ele dizia justamente isso. Ele se justificava, dizendo assim, olha, eu sei que eu estou errado, mas veja como Deus me usa. Veja como Deus me usa. Né? E ele era um cara ousado, e muitas vezes... E isso ele falou uma vez de uma situação em que eu ouvi, expulsando um demônio, e saindo daquela situação, expulsando o demônio de uma pessoa, e saindo daquela situação e dizendo, está vendo? Olha como Deus me usa, olha como Deus me usa. E ele se justificava por isso. Mas ele estava cego. Estava cego porque o Senhor, nesse texto ele fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos maravilhas? E Jesus vai dizer, olha, vocês estavam preocupados não comigo. Vocês não estavam olhando, vocês não estavam demonstrando o verdadeiro amor. Vocês não demonstravam uma vida transformada, uma fé verdadeira, com uma vida de mudança de caráter. Vocês estavam pensando em vocês mesmos. Vocês estavam pensando nas suas vidas. E talvez até usando o reino de Deus para fins próprios, para se beneficiarem. Então o amor de vocês não era por mim, era talvez pelo que o Evangelho ou o reino de Deus poderia lhes oferecer, o que vocês poderiam conseguir. E aí Jesus fala, olha, vocês fizeram, não importa.
Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que viveram no pecado e não deixaram o Espírito Santo transformar suas vidas. Amém? Então aqui é algo mais sério ainda. Porque ele fala aqui quem entra e quem não entra no reino dos céus. E ainda João, 1 João 4. Vamos abrir lá, versículo 7. Esse aqui é mais sério ainda. 1 João 4, versículo 7 diz assim: de trás para frente, Apocalipse, Judas, segunda epístola de João, primeira epístola de João. Está aqui. João 4, 1 João 4, 7, diz assim: amados, está ali, né? Que bênção. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus é amor. Continuando. Vamos no versículo 20 e 21. Se alguém disser, 1 João 4, 20. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Então, esse é mais sério ainda. Porque ser filho de Deus e dizer que você ama a Deus, e se você não ama a Deus, você não vai para o céu, meu irmão. E dizer que você ama a Deus, você não tem o direito de odiar alguém. Odiar o teu próximo. Você não tem o direito disso. Então a coisa vai ficando mais apertada aqui. Por isso que, né, Mateus nos diz que a porta é larga. O caminho é fácil para qualquer um. Você pode andar correndo, entrar mergulhando, assim pulando, dançando, certo? Ao som do rock and roll, do carnaval, me segura Jesus, né? Não, o caminho é e a porta é, né? É estreita. A porta que conduz à perdição, ela é, o caminho é largo, e a porta que conduz à vida, à salvação, ela é caminho estreito. Fala para o teu irmão, é estreito. Fala assim, é estreito. Você vai passar no estreito, querido. Não é brincadeira. Então, você não pode dizer, eu odeio fulano de tal. Você tem que amar, né? A palavra, quantos textos? A gente pega lá em Mateus 5, versículo 42, 43, 44, Jesus nos diz ali que se nós quisermos sermos filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos maldizem. Amém? Não, irmão, alguém já falou mal de você? Você já sofreu maledicência? Você já sofreu maledicência? Alguém mentir a teu respeito? Você ficar quietinho? Não é fácil. Dói para todo mundo. Todo mundo vai sentir. Jesus sentiu isso. E ele falou que nós iríamos passar. Não é verdade? O que ele passou? E aí, o Senhor disse, você tem que amar. Você tem que perdoar. E você não pode dizer que você odeia ele. Por pior mal que ele tenha lhe causado. Né? Porque se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mas ele não é o meu irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, a nossa força, a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo mandamento. Né? Então, queridos, isso é sério. Então nós temos que pedir para Deus nos ajudar mesmo a amar em todas as situações. E
E eu citei essa passagem só para reforçar a questão de que não adianta fazer uma afirmação se as minhas atitudes não estão coerentes com aquilo que eu afirmo. Não adianta. É da boca para fora. Por isso que viver o Evangelho é muito mais que palavras. Muito mais que palavras. Né? Quando nós lemos sobre o amor em 1 Coríntios 13, nós aprendemos que o amor é mais que um sentimento. O amor são decisões. O amor se expressa em ações. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é? Que esse texto é tão lindo que até o cantor já pegou ele para usar em suas músicas. Mas é verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Por isso, desta forma, fica mais fácil de entender porque o apóstolo João está fazendo essa afirmação. Ou seja, vivendo o que a palavra de Deus nos ensina. Eu não posso dizer que odeio meu irmão. Amém? E por último, eu quero aqui usar um exemplo de um pastor que eu gosto muito, pastor Luciano Subirá. Estava ouvindo uma pregação dele e nessa pregação ele fala algo parecido com isso. E ele cita um exemplo que eu gostei. E na verdade é uma afirmação, porque ele diz em uma mensagem, nessa mensagem dele, que o Senhor Jesus classificou como o maior mandamento aquilo que de mais importante existe, que é, como eu já falei até alguns segundos atrás, que é amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e toda a força. E nós sabemos que esse assunto é da maior importância. Amém? Porque é o primeiro mandamento nosso. E isso nós temos que viver. Nós temos que amar a Deus dessa forma. E ele pergunta nesse exemplo dele, como o Senhor espera que eu e você manifestemos a Ele este amor? Como Ele espera que eu manifeste esse amor? Amá-lo de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a força. Qual é a melhor forma de nós demonstrarmos isso? Estou terminando aqui, viu? Em João 21, 15 a 17, quando Jesus, logo depois que Pedro traiu Jesus foi crucificado, depois ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e ele teve um encontro com Pedro, nessa passagem que você pode ler o texto em casa, de João 21, 15 a 17, aliás, o capítulo inteiro de João 21, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, e eu não quero aqui entrar na parte teológica, né, sobre aquela forma em que Jesus perguntou para Pedro sobre a forma que ele o amava, né? Eu quero só simplesmente dizer o que está ali no português para nós agora. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Né? E o que Pedro diz para ele? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus faz uma afirmação. Então, apacenta as minhas ovelhas. Depois, Jesus pergunta de novo. Pedro diz novamente, o Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se essa tradução diz isso. Né? Pastorei as minhas ovelhas. É isso aí, pastorear e apacentar é a mesma coisa. E as 3 vezes, Pedro dá a mesma resposta, e as 3 vezes Jesus termina dizendo para ele, então Pedro, se você me ama, é como se ele estivesse dizendo, apacenta, pastorei as minhas ovelhas. Então o pastor Luciano entende, e eu também entendo, que a forma como Jesus queria que o apóstolo Pedro demonstrasse o seu amor, é como se ele dissesse, Pedro, se você realmente me ama, então eu quero que você ame os que eu amo.
Eu quero que você demonstre o seu amor por mim, derramando o seu serviço, a sua disposição de cuidado na vida daqueles por quem eu dei a minha vida. Amém? Eu quero que você gaste o seu tempo com aqueles que eu amo e pelos quais eu dei a minha vida e eu morri por eles. E derramei meu sangue por eles. Basicamente seria dizer: Pedro, você se importa comigo, então se importe com a vida daqueles que eu também me importo. É isso que eu entendo, é isso que o pastor entende do exemplo que eu citei. Ele ainda cita que nossas palavras devem ressoar com as nossas ações. E uma das melhores formas de demonstrarmos este amor por ele é quando nós nos engajamos naquilo que nós chamamos de a grande comissão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem de Jesus. Ide e fazei. E não é um convite. Jesus não nos convida a irmos e fazermos discípulos. Isso aqui não é a grande sugestão, né? Quando você tiver afim, quando você tiver de boa, quando você não tiver nada para fazer, se você puder arrumar um tempinho, por favor, ide e quebra o galho, me ajuda lá a ir e fazer discípulos de todas as nações. Não, Jesus está falando: filhão, você me recebeu como teu Senhor e Salvador, eu morri por você, eu derramei meu sangue por você, você foi comprado com sangue precioso, a tua vida agora é minha, você escolheu ou ser escravo do pecado, ou ser, livremente, ser o meu servo. Você escolheu? Então cumpra aquilo que eu estou mandando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É o que diz a palavra do Senhor. Isso é uma ordem de Jesus, e de fazer discípulos. Glória a Deus, né, irmãos? Essa é uma ordem de Jesus para todos os cristãos. Fala para o teu irmão: ide e fazer discípulos. Fala para ele. Amém? É o que o Senhor mandou. Não é fácil, mas é a ordem de Cristo. E Ele nos capacita para isso. Aleluia. Então, queridos, resumindo a mensagem de hoje, aqui. Primeiro, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2, versículo 14. Depois, como saber se o que as pessoas dizem é falso ou verdadeiro? Por seus frutos, ou seja, por suas atitudes. Uma árvore boa não pode dar frutos maus e vice-versa. Terceiro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quarto, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E por último, Jesus diz a Pedro: se você me ama, ame aqueles pelos quais eu morri e amo também. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, nós precisamos falar menos e fazer mais. Amém? Muito mais que palavras. Muito mais que blá, blá, blá. Falar menos e fazer mais. Produzir o que Deus quer que nós venhamos a produzir. Fazer o que Deus já nos mandou fazer. Que o Senhor nos ajude a sermos mais práticos e menos teóricos. Menos críticos e mais colaboradores. Amém? Que nossas vidas sejam muito mais que palavras. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Então eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui hoje, nessa noite. Primeira, você tem certeza que você já entregou sua vida para Jesus Cristo? Você tem certeza que se hoje Deus te chamar, você irá se encontrar com Ele? Você tem essa certeza? Se você tem essa dúvida, eu queria orar pela tua vida. Se você tem dúvida que você vai se encontrar com Cristo, e você quer uma oração, eu já vou deixar você à vontade. Levanta sua mão no seu lugar, eu não vou te chamar aqui na frente não. Mas eu queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Feche os olhos.
Sabe, amados, se nós vendermos um evangelho barato, Deus vai cobrar de nós. Se nós dissermos que é fácil caminhar com Cristo, o Senhor vai cobrar de nós. Aleluia. Mas uma coisa é verdadeira: só Ele pode preencher o vazio no nosso coração. Só Ele pode nos curar dos problemas emocionais, dos medos, das nossas dúvidas. Só Ele pode nos dar paz verdadeira. E só através de Cristo nós vamos viver eternamente com Ele. Continua de olhos fechados. O Adilson aqui, na hora que ele estava falando, ele disse de muitas perguntas. Eu quero dizer para você, quando nós chegarmos no céu, você não vai ficar ansioso, porque você vai estar eternamente com Cristo. Eternamente. Todas as suas dúvidas vão ser sanadas. Todas elas. Aquilo que a gente brinca, que a gente vai perguntar para o Senhor, seja o que for, você vai ter uma eternidade. E não é tocando harpa, você não vai virar anjinho. Nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós. É muito mais do que uma vida inteira. É muito mais. Aleluia. Então, se essa noite você está aqui e quer entregar a vida para Jesus, eu peço para você, no seu lugar, se você tem dúvida, se você quer hoje renovar sua aliança com Cristo, levanta sua mão e nós vamos orar já por você. Levanta bem alto. Eu quero orar por você, que você saia daqui sem dúvida nenhuma. Glória a Jesus. Agora, amado, segunda pergunta, continua de olhos fechados. Se você tem certeza que sua vida tem expressado o amor que você diz ter por Deus, se você tem certeza disso, que suas obras testificam sua fé em Deus, se você hoje reconhece que talvez a tua vida não tenha expressado esse amor, que as tuas obras não testificam essa fé, e hoje você quer orar e falar: Deus, me perdoa, eu preciso mudar, eu preciso que o Senhor me ajude, eu quero me colocar na tua presença, Senhor, eu quero viver um evangelho verdadeiro, e eu sei que só o Senhor pode me ajudar a fazer isso. Levanta a sua mão também para a gente orar, amém? No seu lugar, amém, bem alto, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor, o Senhor está vendo aqui todas essas mãos levantadas, e hoje, Senhor, nesse culto de ceia, mais uma vez, nós falamos do Teu imenso amor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos que estão aqui essa noite, reconhecendo, entendendo que precisam reconhecer, que suas vidas não têm expressado esse amor que muitas vezes nós dizemos que nós temos por Ti, e não tem expressado muitas vezes a fé que nós dizemos ter em Deus. Como nós ministramos essa noite, Senhor, por falta de obras, por atitudes erradas, por um comportamento que não está de acordo com a Tua vontade, por talvez não estar fazendo a Tua vontade, Senhor. Cada um sabe aqui, Deus, o que está no seu coração, na sua vida, a sua inconstância, o seu sobe e desce. O Senhor sabe, Senhor, mas o que importa é que eles levantaram a mão. E eu quero pedir para cada um desses, essa noite, que o Teu Espírito Santo esteja produzindo nesses corações verdadeiro arrependimento, Senhor, para que haja verdadeira transformação de vida, porque a fé verdadeira, Senhor Deus, como nós ministramos hoje, é uma vida transformada pelo Espírito Santo, aleluia. Senhor, é uma vida, Senhor Deus amado, onde nós demonstramos o amor que nós temos por Ti, amando o nosso próximo, Deus querido. Por isso, Deus, eu quero pedir ajuda a cada um. A Tua palavra diz, ó Deus, que um coração quebrantado, um coração entristecido por causa do pecado, o Senhor não desprezará. Um coração arrependido, o Senhor não irá desprezar. Aleluia. Por isso, Deus, que haja verdadeiro arrependimento. Ajuda, Senhor, os Teus filhos
Senhor, ajuda, Senhor, na sinceridade deles, hoje, na disposição de mudança, Deus, de reconhecer que precisa de uma mudança. Deus, eu quero pedir, tem misericórdia, Senhor, ajuda-os, ó Deus. Senhor, ajuda-os, ó Deus, a perseverarem, ajuda-os a terem compromisso, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-os a serem constantes, Senhor, constantes na caminhada, constantes em Te buscar, constantes, ó Deus, constantes, Senhor. Ajuda-os, ó Deus, Senhor, a olharem para Jesus, Senhor, e na força, naquilo que cada um pode fazer. Eu peço que o Teu Espírito os ajude, Senhor, a terem determinação, num foco, Senhor, numa disposição de Te buscar, de estar na Tua casa toda semana, de colocar alvos, Senhor, na sua vida, de ler a Tua palavra todos os dias, de ter um tempo de oração contigo, Senhor, nem que seja começar com 5 minutos. Eu peço que o Senhor os ajude a mudarem de vida, em nome de Jesus. Ajuda-os, ó Deus, faz aquilo que, Deus amado, o homem não pode fazer, eu peço, mas aquilo que cabe ao homem, que eles, Deus amado, tenham determinação, que eles lembrem daquilo que foi ministrado, e aquilo que eles não podem, eu peço que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, ajudando-os, ó Deus, ajudando-os a, Senhor Deus, para que andem em santidade, para que fujam do pecado, em nome de Jesus Cristo, para que estejam se engajando, Senhor Deus, Senhor, se dispondo, Deus, a irem e fazerem discípulos, ó Deus. Como, Deus, só o Senhor vai fazer. O que o Senhor quer de nós é disposição. Disposição, Pai. Como nós pedimos essa noite, Senhor, ajuda-nos a falar menos e fazer mais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos práticos no amor, na misericórdia. Senhor, ajuda-nos a sermos menos críticos e mais colaboradores, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos a nossa postura, Deus, de estar, Senhor, ajudando a levantar muros, ajudando a abençoar vidas, cuidar de vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a avançarmos, ó Deus. Deus, naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas e na Tua igreja, Pai. Te pedimos isto essa noite. Abençoa Teus filhos aqui. Abençoa cada casa representada aqui. Abençoa cada lar representado aqui, Senhor. Nós Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Você pode sentar rapidamente. Glória a Deus, querido. No final do culto, amado, você pega junto com as irmãs, o boletim das pequenas famílias, tá bom? Que tem o estudo dessa semana. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu só lembrei agora do estudo. Ser o exemplo na fé. Vocês podem achar assim, não é brincadeira do pastor? Não é brincadeira, mas eu acho que o Deus está falando algo